Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Bom, estamos repercutindo o assunto tratado no nosso debate, né, entre eu e o Rodrigo, certo? Eu gostaria de passar para vocês, de forma bem objetiva, as 3 perguntas que eu fiz ao Rodrigo, certo? No meu último vídeo, Daniel 8, no texto e em seu contexto, eu tratei de deixar claro alguns posicionamentos. Porque a primeira pergunta que o Rodrigo me fez foi uma pergunta direta que exigiria mais de mim, exigiria uma participação mais ampla, uma resposta mais fundamentada, né, de forma ampla na palavra de Deus, dando as razões pelas quais não só eu, bem como 100% dos historiadores judeus, 99% dos teólogos sérios desse mundo, né, acham que a profecia do chifre pequeno se cumpre histórica e primariamente na pessoa de Antíoco Epifânio. Então, não é uma questão de eu achar que é Antíoco, né, de forma isolada, como se eu estivesse aqui fazendo violência ao texto, como se eu estivesse tirando coelho da cartola, né? Mas a primeira pergunta que eu fiz pro Rodrigo tem a ver com os versos... Vamos lá para Daniel capítulo 11. Eu discuti isso no meu último vídeo, mas agora eu quero trabalhar as 3 perguntas que eu fiz para o Rodrigo e acrescentar mais uma pergunta à nossa discussão, já que no debate nós não tivemos tempo de explorar esse tema que é muito amplo e se torna complexo a partir do entendimento da teologia adventista. Vamos lá, Daniel capítulo 11, versos 3 e 4. Depois levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Isso aqui é uma referência, é uma indicação de que o texto está descrevendo Alexandre o Grande, tá? Esse rei poderoso é Alexandre o Grande. Você percebe que na parte B do versículo 2, está dizendo o seguinte: fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Então está falando aqui de um dos de um dos reis da Medo-Pérsia, que trataria de fazer guerra contra o rei da Grécia. E aí o verso 3 diz: depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Alexandre, certo? Uma referência a Alexandre. Olha o verso 4. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Ou seja, quando Alexandre morre, 4 de seus generais assumem o poder. E a pergunta que eu fiz, a primeira pergunta que eu fiz para o Rodrigo foi justamente essa: quem são esses 4 ventos do céu para os quais o reino de Alexandre foi repartido? É óbvio que os ventos do céu, os 4 ventos do céu, são representações tipológicas dos 4 pontos cardeais. Mas para e analise o seguinte: o reino de Alexandre, então, foi repartido de forma aleatória para os 4 pontos cardeais? Para as 4 direções? Norte, sul, leste, oeste? Não. Havia um poder por trás dos 4 ventos. Havia chifres, que é o que consta em Daniel capítulo 8, verso 8. Havia chifres por trás dos 4 ventos, né? Dos 4 pontos cardeais. Certo? Isso é muito óbvio, não é preciso lançar mão da gramática hebraica, da sintaxe, da morfologia, da semântica hebraicas, para a gente poder entender isso. Por trás dos ventos havia chifres. Eu estou falando no contexto de Daniel, certo? Porque lá em Daniel 8:8, quando o chifre grande da cabeça do bode é quebrado, surgem 4 chifres notáveis que crescem na direção dos 4 ventos dos céus. Então, por que a igreja diz, não, o chifre pequeno não surge de um dos 4 chifres notáveis, e sim de um dos 4 ventos? Então, quando você vai para Daniel, você percebe que os ventos, os 4 pontos cardeais, estão conectados aos chifres que surgem no lugar daquele chifre grande do bode que foi quebrado. Alexandre morre. Seu reino é repartido para 4 de seus principais generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu. É isso, é muito simples.
É muito simples você fazer essa interpretação. E eu queria que o menino respondesse conforme o texto, e não, evidentemente, divagando sobre o malabarismo, né? Gramático, sintático, morfológico e semântico que a igreja faz em torno do hebraico para poder dizer o seguinte: não, o chifre pequeno não sai de um dos chifres, de um dos 4 chifres, e sim de um dos 4 ventos. Então, o fato de eu mostrar os textos, os versículos 3 e 4, lá do capítulo 11 de Daniel, serve para mostrar o seguinte: olha, ventos e chifres estão conectados, não são a mesma coisa. Não são, eu não disse que são a mesma coisa. Em momento nenhum eu falei que são a mesma coisa, né? Conceitualmente falando. Eu seria idiota se eu afirmasse tal coisa, né? Eu digo o seguinte, que estão conectados. 4 chifres crescem na direção dos 4 ventos. Chifre A na direção do vento A. Chifre B na direção do chifre B. Chifre C na direção do vento C. Aliás, do vento, né? Do vento C. Chifre D na direção do vento D. 4 chifres surgem para os 4 pontos cardeais. Então não há como você dissociar isso. Se eu disser, não, o chifre pequeno saiu de um dos 4 chifres, está correto. Se eu disser, não, o chifre pequeno saiu de um dos 4 ventos, está correto também. Só que não está correto, não é correto você dizer o seguinte: não, sai de um dos 4 ventos. Sai de um dos 4 ventos. Então não pode ser uma referência aos 4 generais de Alexandre. As 4 dinastias que surgiram depois da morte de Alexandre. Não pode ser aí. Por que não pode ser aí? Porque a Igreja Adventista vai forçar essa interpretação. Ela vai forçar essa interpretação, tentando fazer com que essa interpretação vá desembocar em Roma pagã e depois a Igreja Católica. Roma papal, Igreja Católica Apostólica Romana. Roma pagã e Igreja Católica. O chifre pequeno para a teologia adventista tem relação somente com Roma pagã e com a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu estou jogando limpo com vocês aqui, vocês sabem o que eu estou falando. Eu li também aqui no nosso debate de sábado um trechinho do livro Interpretação Profética do William Shea, na página 56, onde ele analisa o seguinte: uma importante interrogação concernente ao chifre pequeno de Daniel 8 é se ele saiu dos 4 chifres precedentes ou de um dos 4 ventos provenientes das direções às quais esses chifres se estendiam. Ele mesmo reconhece o texto bíblico até aqui, né? 4 chifres para os 4 ventos. Isto é importante pelo motivo óbvio de que, olha só, se o chifre pequeno veio do chifre Seleucida, que é um dos chifres mencionados ali em Daniel 8, então poderia ter sido um rei Seleucida, como Antíoco Epifânio. Olha só. Tá vendo? Se a igreja aceitasse o fato que é bíblico. Por quê que é bíblico? Ventos e chifres em Daniel estão conectados. Não adianta você ficar lançando mão da gramática hebraica ou de outros textos, né, fora do seu contexto, fora do contexto de Daniel, para poder tentar enfiar a goela abaixo de quem está ouvindo, lendo ou assistindo a ideia de que não, o chifre pequeno surge de um dos 4 ventos, portanto, segundo as ações desse próprio chifre pequeno, você não tem como aplicar essas ações a Antíoco Epifânio por uma série de razões, logo o chifre pequeno é Roma pagã e depois a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu estou, evidentemente, sintetizando o ponto de vista adventista. Mas, porém, contudo, o próprio William Shea, ele está reconhecendo que se você consegue mostrar no texto que esse chifre pequeno surge de um dos 4 chifres em Daniel 8:8, você teria condições de afirmar que sim, pode ser Antíoco. Poderia ter sido Antíoco Epifânio. É o que ele diz aqui. Aí ele termina o pensamento dizendo o seguinte: contudo, se ele veio de um dos ventos, então ele não representaria Antíoco IV, visto que este deveria sair naturalmente do chifre Seleucida. Vocês estão entendendo? Olha só, o William Shea também, ele comete o grave equívoco, especialmente levando-se em consideração que ele é um PhD, ele é um doutor,
numa determinada área da teologia, quem sabe mais de uma, cometer esse erro crasso, desconsiderar o texto em favor de uma interpretação teológica equivocada. Ou seja, o texto tem que ser levado em consideração, meus queridos irmãos. Você não pode fugir do texto. Os ventos estão conectados aos chifres. E o capítulo 11, nos versos 3 e 4, concordam com esta minha afirmação. Eles estão em consonância com a minha afirmação. Ventos significando 4 pontos cardeais, chifres significando nações, reinos ou dinastias que surgiram depois da morte de Alexandre. Pelo amor de Deus, isso é bíblico. Isso tem nada a ver com interpretação fantasiosa da minha parte, meus queridos irmãos. Eu não estou aqui, veja bem, eu não estou aqui em tom de sarcasmo, em tom de ironia. Já fiz isso. Já fiz aqui na TV Caminho Livre. Já falei em tom de sarcasmo, já falei em tom de ironia, já fui debochado. Por quê? Porque debocham comigo o tempo todo aqui. Na seção de comentários, em alguns e-mails que eu recebo, ficam debochando comigo. Ficam tirando sarro da minha cara, zoando comigo. Como se eu estivesse falando algo que não encontrasse a realidade no texto bíblico. Eu estou levando em consideração o texto bíblico independentemente da gramática hebraica. Por quê? Porque mesmo no português há possibilidade de nós entendermos o que Daniel, através do anjo, quis nos passar. É por isso. Agora, se mesmo lendo no português pairam dúvidas acerca de um determinado texto, de um determinado objeto, aí sim, é importante você lançar mão da língua hebraica com relação ao Velho Testamento, ou da língua grega, desde que o assunto tenha relação com o Novo Testamento. Porque são as línguas originais. Eu não estou falando, veja bem, eu não estou dizendo que deixar de estudar o hebraico ou deixar de estudar o grego é algo que sabe, que não vai fazer diferença. Eu não estou dizendo que estudar o hebraico ou o grego não tem importância. Não é isso que eu estou dizendo. Eu mesmo tenho aqui. Eu tenho dicionários do hebraico e do grego aqui comigo. Agora, tem certas coisas no texto, em português, que não precisam de você lançar mão da língua hebraica para poder entendê-los. Basta você estar interessado naquilo que o texto bíblico diz. Basta isso. Quem são os 4 ventos de Daniel 11? Os 4 pontos cardeais que estavam conectados aos 4 chifres que surgiu depois que o chifre grande da cabeça do bode foi quebrado. E esses 4 chifres que surgem depois que o chifre grande da cabeça do bode é quebrado, símbolo de Alexandre, são símbolos dos 4 reinos, das 4 nações ou das 4 dinastias que surgem depois da morte de Alexandre. Encabeçados por quem? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Pronto, e acabou. É isso. É simples assim. Não tem segredo. Não tem ojeriza. Certo? Então essa foi a primeira pergunta, que não foi respondida pelo Rodrigo. Eu tô citando aqui isso, não é para menosprezar o Rodrigo. Não é para dizer que o Rodrigo é mau caráter, não é para dizer que ele mentiu, não é para dizer que ele agiu com desonestidade. Eu sei que o Rodrigo está defendendo o sistema ao qual ele pertence. Ele está defendendo a religião, a denominação a qual ele pertence. Mas de forma nenhuma eu tenho alguma coisa contra a pessoa do Rodrigo. É um homem de Deus, pronto, acabou. Essa é a minha opinião a respeito do Rodrigo Cervelli. Pronto. Certo? A segunda pergunta que eu fiz, e aí, evidentemente, eu vou ter que explicar as razões pelas quais eu fiz essa segunda pergunta, mas eu farei essa pergunta ipsis literis para você aqui agora também, da mesma forma que eu fiz para o Rodrigo. A segunda pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: a visão na qual Daniel vê o chifre pequeno perpetrando males contra o santuário e o povo de Israel teve seu tempo de duração pré-determinado em 2.300 tardes e manhãs, que, para a teologia adventista, representam 2.300 anos. Portanto, no texto bíblico, temos 3 elementos
muito bem expressos e clarificados. O primeiro elemento, o ente que perpetra males contra o santuário e o povo de Deus. Que ente é este? É o chifre pequeno. Então nós temos o primeiro elemento muito bem expresso, é o chifre pequeno. Qual é o segundo elemento? Os eventos profanadores. O chifre pequeno fez o quê? Suprimiu o Tamide, praticou uma transgressão assoladora, pisoteamento do santuário e do povo. Ele encarou, evidentemente de forma assintosa, o plano da redenção que está fundamentado na pessoa de Cristo, do Messias. Ao suprimir o Tamide, ao pisotear o santuário, ao estabelecer ali dentro do santuário a abominação desoladora e obrigando o povo de Israel a adorar essa abominação desoladora, um Deus falso, um Deus pagão, em pleno recinto do santuário sagrado. Então, essas são as ações profanadoras, o segundo elemento. E o terceiro elemento é justamente o tempo de duração desses eventos, meu Deus do céu. Porque é disso que se trata a pergunta contida no verso 13. Até quando vai durar esse negócio todo? Até quando? 2.300 anos, segundo a teologia adventista. Está muito claro isso aqui. Aí eu faço mais um preâmbulozinho para fazer a pergunta. Então, 2.300 anos é o período de tempo dentro do qual esse ente, chifre pequeno, realizaria suas ações desoladoras e profanas, o que, de acordo com a Igreja Adventista, terminariam em 22 de outubro de 1844. Então nós temos aqui já uma data estabelecida pela própria Igreja Adventista do término dessas ações profanadoras cometidas pelo chifre pequeno. Nós temos o término, 22 de outubro de 1844. Daí eu pergunto, quando exatamente o ente chifre pequeno começaria efetivamente a perpetrar todos os males preditos na profecia? Quando é que esse chifre pequeno começaria? A Igreja Adventista, ela vai estabelecer a data de 457 a.C. para determinar o início dessa profecia de 2.300 anos. Ela faz isso isolando o versículo 14 do seu contexto. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Tardes e manhãs, 2.300, são 2.300 anos. Vai dizer a teologia adventista. Quando é que começam esses 2.300 anos? Em 457 a.C. E aí acontece uma coisa muitíssimo estranha. A igreja está renegando esta data. Não para renegar a profecia, mas para dizer o seguinte: não, a igreja em nenhum momento determinou a data em que o chifre pequeno começaria a perpetrar males contra o santuário, o povo de Deus e o próprio Messias, o príncipe do exército. Isso de forma figurativa está no texto, né? Daniel capítulo 8, versos 9 a 14. Então a igreja comete mais um erro gravíssimo, inclusive contra si mesma. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que ela propõe a data de 457 a.C. para o começo da profecia dos 2.300 anos, que terminariam em 22 de outubro de 1844, com isso ela não estaria estabelecendo a data, né, ou o ano do início das ações perpetradas pelo chifre pequeno. Porque ela vai tentar fazer uma distinção entre o sentido de Hasson ou Shazon, eu estou lendo conforme a transliteração hebraica, a visão Shazon ou Hasson e maré, duas palavras que nos remetem para a expressão no português visão, significam visão. Ela vai fazer uma distinção. Razon ou Shazon é o todo que está ali em Daniel 8. Maré
é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. É como se as 2.300 tardes e manhãs estivessem descoladas daquele contexto descrito ali em Daniel 8. Vocês percebem, olha só como isso é ridículo, gente. Vocês percebem que o texto anterior aos versículos 8, de Daniel 8, eles estão descrevendo as ações de dois grandes animais, representando tipicamente dois grandes impérios, Medo-Persa e a Grécia. E ali as ações de um contra o outro estão descritas ali. Daniel viu isso em visão, narração. Ele viu. Então, as ações desses dois grandes animais, um contra o outro, são descritas no texto anterior. O que importa agora e o que chama a atenção, inclusive, de Daniel é o seguinte: bom, agora eu quero as ações da Medo-Pérsia contra a Grécia, da Grécia contra a Medo-Pérsia, já estão escritas ali. Você não precisa de mais nenhuma explicação acerca disso. A explicação agora recai, o foco do capítulo 8 agora recai sobre as ações do chifre pequeno, meus irmãos. São as ações do chifre pequeno que recebem toda a atenção do profeta Daniel agora, porque o anjo, a partir do verso 15, vai tentar explicar as ações perpetradas por esse chifre pequeno, porque as demais ações dos dois animais que foram citados já foram descritas ali. Não há mais o que você tentar saber acerca desses dois animais. Então, o que interessa agora, e o texto deixa isso muito bem claro, é quem é esse chifre pequeno, o que ele faria, o que ele perpetraria. É isso que Daniel quer entender. Esse é o foco. E olha só como é interessante. O verso 13 bate justamente nesse foco. Olha só o verso 13 de Daniel 8. Depois ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido? Olha só, isso tem a ver com o quê? Com Medo-Pérsia ou com Grécia? Não, tem a ver com chifre pequeno. Até quando vai durar a visão da transgressão desoladora? Tem a ver com Medo-Pérsia e com Grécia? Não, com chifre pequeno. Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Tem relação com Medo-Pérsia e com Grécia? Não, mas com chifre pequeno. O chifre pequeno perpetrando males contra algo em um determinado lugar, que aqui no versículo 9, se não me engano, vamos ler aqui, foi dito, foi expressado, foi indicado, foi chamado de terra gloriosa, meus queridos. O capítulo 8 de Daniel, após descrever as ações daqueles dois grandes animais, um carneiro com 2 chifres, um bode com chifre grande, que depois desse chifre grande ser quebrado surgem mais 4, ela passa o seu foco agora, ela redireciona o foco agora para as ações desse chifre pequeno que surge de um desses 4 chifres, ou de um desses 4 ventos. E aí no verso 9 diz: de um dos chifres saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Terra gloriosa. É aqui o foco central. Por quê? Porque é aqui, no âmbito da terra gloriosa, que esse chifre pequeno vai perpetrar os seus males que estão descritos aqui, a partir do verso 10. Esse é o foco, meus queridos. Esse é o foco. Aí o verso 10 diz: ele, chifre pequeno, tem nada a ver com Medo-Pérsia, tem nada a ver com Grécia, carneiro ou bode. Está falando nem os 4 chifres que surgiu depois da quebra daquele chifre grande da cabeça do bode. Ele, uma referência ao chifre pequeno, se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Isso aqui não tem nada a ver com uma ação verticalizada do chifre pequeno. Isso aqui é figurativo, meus queridos. Eu disse no meu último vídeo. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Isso também é figurativo. Está tratando aqui de quê? Especificamente quem? Do povo de Deus, dos levitas que guardavam o templo, do povo de Deus que adorava no templo, o povo de Israel.
Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. É óbvio que a aplicação primária nos remete para a pessoa do sumo sacerdote, que era um príncipe. Era considerado um príncipe. Mas é óbvio que por trás do sumo sacerdote estava o quê? O tipo. O sumo sacerdote era um tipo. Tipo de quem? A própria igreja reconhece isso. O tipo de Cristo, meus queridos. Príncipe do exército, então, aqui, príncipe do exército, antitipicamente falando, seria o próprio Messias, o próprio Cristo. Primariamente falando, do ponto de vista histórico, a figura do sumo sacerdote. Ou seja, esse chifre pequeno atentaria contra a própria vida do sumo sacerdote, né? E olha, lançou por terra alguns desses exércitos, das estrelas pisou, ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário, suprimiu os sacrifícios diários que eram realizados ali no templo. Vejam, suprimiu os sacrifícios diários. Quando ele faz isso, ele está atentando contra o plano da redenção. O chifre pequeno está atentando contra o evangelho. Porque todo o ritual do santuário era o quê? Era o evangelho em símbolos. Era o plano da redenção em símbolos, tipificado em rituais. Esse chifre pequeno atentaria contra o próprio evangelho. Ele tentaria destruir o evangelho, tentaria destruir o plano da redenção. A supressão do Tamide possui esta gravidade quando nós entendemos o que é que estava por trás dos sacrifícios diários no templo, meus queridos irmãos. O próprio evangelho, o próprio plano da redenção que está centralizado na pessoa do príncipe do exército, que é o verdadeiro príncipe do exército, que é o nosso Cristo, nosso Messias, nosso Salvador. O próprio Jesus. O chifre pequeno tem ódio do evangelho. Por isso ele tenta suprimir, aliás, ele consegue por algum tempo suprimir os sacrifícios diários. Ele atenta contra o evangelho e obtém sucesso por algum tempo, porque por algum tempo o povo de Israel não pôde sacrificar no templo e não pôde adorar o Deus verdadeiro ali no templo, por algum tempo. E aí que mais? Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar de seu santuário. Figurativamente falando, quando ele faz isso, ele destrói o lugar do santuário. Isso aqui não é uma indicação, uma expressão que deve ser interpretada de forma literal. O próprio William Shea, no livro Interpretação Profética, a página 67, se não me engano, ele vai reconhecer o quê? O deitado abaixo ou lançado por terra do templo da visão deveria ser efetuado, isto é, por sua profanação. Isso não é literal, isto é simbólico, é figurativo. Ele diz, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Na Almeida, revista atualizada, segunda edição, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Esse deitado abaixo aqui não significa que o chifre pequeno destruiria o santuário, como os exércitos babilônios fizeram em 586, mais ou menos. Não. Esse deitado abaixo, ou a destruição do lugar do seu santuário, é uma expressão que deve ser entendida como figurativa por conta das ações que o chifre pequeno perpetraria ali. E aí o que diz mais? O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário, por causa das transgressões. Tudo isso estava acontecendo, o exército do povo de Deus, dos levitas sendo entregue para o chifre pequeno, o santuário sendo entregue para o chifre pequeno. Entregue por quem? Por Deus. Por causa das transgressões de quem? Do seu próprio povo. Isso aqui era juízo sobre o povo de Israel. E olha, lançou por terra a verdade e tudo que ele fez prosperou. Por algum tempo, ele consegue lançar por terra a verdade. E o que ele faz prospera por algum tempo. Prospera por algum tempo. Quando ele lança por fora, para baixo, lança por terra a verdade, o que sobra, meus queridos? A mentira. O que sobrou ali no santuário para o povo de Israel? A estátua de um Deus pagão, de um Deus inexistente, com a obrigação do povo de adorar essa mesma estátua.
que é chamada pelo próprio Daniel de abominável da desolação. Ele não só suprime os sacrifícios diários, não só atenta contra o próprio evangelho, mas ele procura o que agora? Substituir esse evangelho por algo falso. Vocês estão percebendo que as ações do chifre pequeno aqui, que recebem um foco da profecia, não tem nada a ver com conquistas de outras nações, guerra entre esse chifre pequeno e outras nações? Não. O foco se concentra naquilo que ele perpetraria na terra gloriosa, mais especificamente com o povo e com o santuário de Deus. E o sentido disso é claro. O chifre pequeno era, ou seria, evidentemente, um tipo do anticristo final, porque o anticristo final atentará de novo contra o evangelho, contra o povo de Deus, por algum tempo também. Por algum tempo, e por incrível que pareça, são 42 meses, 1260 dias, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Então, esse chifre pequeno aqui de Daniel 8, ele é um tipo do anticristo. Ele é importante não é porque se aplica a Antíoco, porque Antíoco fez o que fez contra o santuário e o povo de Israel. Não apenas por isso. Nós temos que deixar o chifre pequeno assumir essa sua dupla identidade. Primeiro, é um tipo de Antíoco que cumpre de forma histórica e temporal, espaço-temporal, num determinado tempo da nossa história, mas ele constitui-se num tipo do anticristo final, que também perpetrará males contra o evangelho, contra Cristo, contra o tabernáculo. Vão lá no capítulo 13 de Apocalipse, leiam lá o que está escrito do verso 1 até o verso 10, vejam que a besta do Apocalipse, que não é outra coisa senão o anticristo, fará contra o povo de Deus, contra a verdade de Deus, contra o próprio Deus e contra o tabernáculo. Contra o tabernáculo. O que é o tabernáculo? Tabernáculo é o plano da redenção. Tabernáculo é evangelho, centralizado na pessoa de quem? De Cristo. Então, o chifre pequeno adquire importância aqui, o chifre pequeno de Daniel 8. Por quê? Porque ele é um tipo do anticristo. Ele é um tipo do chifre pequeno de Daniel capítulo 8. Porque o chifre pequeno de Daniel capítulo 8 trata de localizá-lo no espaço e no tempo, no futuro. O chifre pequeno de Daniel 8 trata de localizá-lo no futuro. E segundo Daniel 8, o chifre pequeno só entraria em cena depois da derrocada do Império Romano que se deu no ano 476 da nossa era. O chifre pequeno só aparece aí. Ele não aparece ali no capítulo 8, no ano 70 da nossa era. Ele aparece, ele entra em cena depois que o Império Romano é derrotado, é destruído em 476. É aí que surge o chifre pequeno no capítulo 8. O chifre pequeno de Daniel 8, aliás, capítulo 7. O chifre pequeno de Daniel 8 é, portanto, um tipo também do chifre pequeno de Daniel 7, que por sua vez é o quê? O que o chifre pequeno de Daniel 7 é? É um tipo do anticristo que surgirá agora no final dos dias. É por isso que entender este capítulo 8 é importante sob este prisma, e não sob o prisma da teologia adventista. Não, é Roma pagã, chifre pequeno é Roma pagã, e depois a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque sairá da Igreja Católica Apostólica Romana a besta do Apocalipse, ou anticristo dos dias finais. Esse é outro erro crasso, esse é outro erro que aí a Igreja Adventista é acompanhada basicamente por 90% ou até mais dos cristãos protestantes evangélicos do mundo inteiro, que acham que a besta do Apocalipse surgirá do catolicismo. Será um papa. Será um papa. A besta do Apocalipse, segundo o entendimento da Igreja Adventista e segundo o entendimento de muitos cristãos, inclusive reformados, calvinistas, sairá do catolicismo. E são, olha, nesse aspecto, não é só a Igreja Adventista que será desolada e sairá desapontada, não. Todas as igrejas cristãs, as demais igrejas protestantes, sairão desapontadas porque perceberão
que o inimigo do povo crente, o povo verdadeiramente cristão dos últimos dias agora, não são os católicos. Não é a Igreja Católica Apostólica Romana a nossa inimiga. Não é. A Igreja Católica sustenta doutrinas antibíblicas? É claro que sustenta. É óbvio que sustenta. Não estou negando isto. Mas, daí, você ter que distorcer o que a palavra diz, de forma simbólica e profética, contido ali em Apocalipse, de modo a aplicar tudo que está escrito ali acerca de besta, acerca de anticristo, acerca de falso profeta, à Igreja Católica, é forçar o texto, é distorcer o sentido do texto, é trabalhar com violência ao texto bíblico. Literatura apocalíptica é uma literatura especial, é uma literatura específica. Como eu disse no meu último vídeo, você não pode lançar mão dos mesmos critérios hermenêuticos que você lança mão para interpretar qualquer outro livro considerado normal da Bíblia, histórico. Literatura apocalíptica é uma coisa específica, especial. Você tem que ter cuidado para fazer interpretações com relação àquilo que o texto apocalíptico diz, porque senão você erra. Quem é que está perseguindo cristãos no mundo hoje? É a Igreja Católica. A Igreja Católica está sendo perseguida. Tem católicos morrendo na África. Tem católicos morrendo na China. Nos países dominados pela religião islâmica, tem católicos morrendo também. Não são só cristãos protestantes ou evangélicos que estão morrendo nos países onde o que predomina é a religião islâmica. A Igreja Católica está sendo perseguida. Isso significa que ela não perseguiu no passado? Que ela cometeu crimes horríveis no passado? Também não significa isso. Não estou tapando os meus olhos para os crimes que a Igreja cometeu contra os cristãos verdadeiros no passado, não. Não estou tapando os meus olhos para isso. De certo modo, no passado, em alguns momentos da história, a Igreja Católica foi anticristã por perseguir justamente cristãos verdadeiros. Mas hoje, no fim dos dias, no atual cenário político, econômico, social, você falar que a Igreja Católica é a igreja grande inimiga do povo de Deus, você está cometendo, eu não vou dizer crime não, porque seria demais, mas você está cometendo um erro gravíssimo de interpretação. Vá lá no Apocalipse 17, nós já discutimos isso aqui na TV Caminho Livre. Vá lá estudar o Apocalipse 17 em consonância com o texto bíblico, não em consonância com a interpretação adventista, que diz que a besta do Apocalipse será um papa da igreja, que se unirá com todos os protestantes, todos os protestantes se unirão sob as abas ou sob as asas do papa, a gente não sabe quem seria, juntamente com os espíritas, e vão formar uma coalizão ecumênica. E essa coalizão ecumênica, liderada pelo Papa, irá promulgar um decreto de âmbito mundial obrigando todo ser humano da face da terra a observar o domingo. E quem se negar a observar o domingo será condenado à morte, perderá os seus direitos de cidadania, não poderá comprar nem vender, muitos serão condenados à morte. O Papa vai liderar essa coalizão ecumênica e vai obrigar todos a guardar o domingo. Todas as pessoas do mundo. Esse é o entendimento da Igreja Adventista. Eu queria saber o seguinte, como é que a religião islâmica vai se submeter a um ditame de um Papa da religião católica? Eu queria entender isso. Eu queria saber como é que a religião islâmica vai se submeter a esse suposto decreto dominical. Veja, e agora deixa eu abrir um parênteses, eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. Eu não estou preocupado com o tempo do vídeo, não. Tem gente que assiste o vídeo aqui, um vídeo, demora uma semana, 10 dias para assistir um único vídeo meu aqui. Mas vamos lá. A Igreja Católica poderia até promulgar um decreto obrigando os católicos verdadeiros a descansarem no domingo, a observarem o domingo. Poderia fazer isso. É um direito que ela tem. Promulgar um decreto para a sua própria gente. Para suas próprias ovelhas. Mas que autoridade teria, eu vou falar baixinho, que autoridade teria a Igreja Católica Apostólica Romana para promulgar um decreto dominical obrigando todo ser humano da face dessa terra a observar o domingo?
Que autoridade teria a igreja? De onde ela vai receber essa autoridade? Quem está acompanhando os acontecimentos do mundo atual sabe que isso é muito improvável. Estou falando com isso que o Papa não tem influência no mundo atual? Claro que não, especialmente esse Papa comunista que está liderando a Igreja Católica. Ele tem influência, mas não tem moral. Ele não tem moral, nem dentro da sua própria igreja. Hoje eu diria, sendo muito conservador, que 50% dos católicos não gostam do reinado do Papa Francisco. Não gostam da liderança do Papa Francisco. Eu acompanho canais católicos aqui no YouTube. Eu acompanho padres, bispos. Eu acompanho. Os católicos tradicionais, os católicos de raiz. E aí eu falo com base de conhecimento experiencial, porque a minha família toda é católica. Eu falo. Os católicos não estão contentes com a liderança desse Papa atual. Agora imagine, se nem dentro do catolicismo o Papa é unanimidade, imagine perante o mundo, ainda mais esse Papa comunistazinho, safado, que lidera a Igreja Católica hoje, renegando algumas crenças fundamentais que foram caras ao catolicismo. E eu falo isso com respeito aos meus irmãos católicos. Eu falo isso com respeito aos meus irmãos católicos, mas eu não respeito esse Papa que está aí. Esse Papa é um embusteiro. É um embusteiro. É isso que ele é. Então, seja ele, esse embusteiro, esse enganador, esse mentiroso, safado, que está liderando a Igreja Católica hoje, seja qualquer outro Papa, não será a besta do Apocalipse. Aí alguém pode, mas irmão, você está sendo muito contundente, muito veemente, você está nervoso. É uma forma de eu falar, meus irmãos. O meu temperamento é sanguíneo. Eu sou assim. É porque isso é tão urgente, isso é tão importante que você receba essa mensagem, é tão importante, que eu fico ansioso para você entender o que eu estou tentando dizer para você. Vai lá, no Apocalipse 17, você vai ver que, se nós atentarmos, se nós pegarmos os critérios hermenêuticos de interpretação profética, especialmente o livro do Apocalipse, que a igreja estabelece, que a igreja propõe, você vai chegar à conclusão de que, segundo a interpretação adventista, o Papa vai destruir a sua igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja que sustenta esse Papa. Não é o contrário, não é o Papa que sustenta a igreja, é a igreja que sustenta ele. Mas se você leva em consideração os cânones hermenêuticos da Igreja Adventista, você irá perceber que ali em capítulo 17 do Apocalipse, o Papa terá que destruir a sua igreja. Vá lá, leia todo o capítulo 17. Segundo a lente adventista, você vai perceber isso. Você percebe que tudo isso partiu, todo esse comentário meu que foi longo, partiu do entendimento da segunda pergunta que eu fiz pro meu querido amigo, eu posso chamar assim, amigo, irmão, Rodrigo Cervelli. Todo esse comentário extenso que eu fiz partiu o quê? Do entendimento da segunda pergunta que eu fiz para ele. Vocês percebem como é elástica essa questão, a partir do texto bíblico. Quando você leva em consideração o texto bíblico, e não apenas a interpretação fantasiosa da sua igreja, falaciosa da sua igreja, você percebe que o texto, ele te projeta para muito além daquilo que você pensava que o texto estava dizendo. Antíoco foi importante no passado, significou alguma coisa no passado, tanto é verdade que o povo de Israel instituiu no seu calendário uma festa chamada Hanukkah, ou Festa das Luzes, em comemoração à libertação do jugo de Antíoco. O povo se libertou do jugo de Antíoco. O povo de Israel venceu o jugo de Antíoco IV Epifânio. Isso é um fato histórico. Por que a Igreja Adventista quer colocar para debaixo do tapete da história esse fato histórico? Por quê?
porque ela só quer ficar com a interpretação de que o chifre pequeno é Roma, primeiro em sua fase pagã, e depois em sua fase cristianizada, papal, Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vou para a terceira pergunta que eu fiz pro Rodrigo, e agora a chapa fica mais quente ainda. Vamos para a terceira pergunta que eu fiz pro Rodrigo. Para a Igreja Adventista, o sangue do animal que era morto depois de receber a confissão de pecados do israelita arrependido e que era aspergido pelo sacerdote no altar de sacrifícios, ali do tabernáculo, esse sangue representava, para a Igreja Adventista, a transferência dos pecados do povo de Israel para dentro do tabernáculo, o que exigiria, obviamente, sua purificação no dia da expiação. Sendo assim, forçoso será admitir que quem profanava o tabernáculo terrestre era o próprio Cristo, por meio de seu sangue, tipificado pelo animal morto, depois de receber a confissão de pecados do Israel arrependido. Já imaginaram isso? Segundo a interpretação adventista, quem conspurca o santuário, no caso, lá na antiguidade, o tabernáculo, era o próprio Cristo com seu sangue. Vocês já imaginaram isso? Vocês já imaginaram essa interpretação? Como ela é aterradora? Como ela é aterradora? Vocês acham que eu estou forçando a barra? Vocês acham que eu estou forçando a barra? Eu já falei sobre esse detalhe muitas vezes aqui na TV Caminho Livre. Eu vou ler agora, no inglês aqui, que eu tenho um livro no inglês. Não vou ler no inglês para simplesmente falar, né? Ele tá querendo aparecer, falar que sabe ler inglês. Ler inglês, todo mundo lê inglês hoje em dia, não tem esse negócio não. Eu vou ler e depois fazer uma interpretação bem simples, bem objetiva, para vocês entenderem quem é que está fazendo essa mesma assunção que eu fiz aqui agora. Na terceira pergunta que eu fiz pro meu irmão Rodrigo. The context of Daniel 8:14 attributes the defiling of the sanctuary to the little horn. O contexto de Daniel 8:14 atribui a profanação do santuário ao chifre pequeno. SDA's interpretation attributes it to the transfer of confessed sins to the heavenly sanctuary by the priestly ministry of Christ. A interpretação adventista atribui essa profanação à transferência dos pecados confessados para o santuário celestial por meio do ministério sacerdotal de Cristo. Olha só. To pretend to ourselves that the SDA interpretation reads Daniel 8:14 in context, then would thus be to identify the little horn as Christ. Olha aqui. Fingir para nós mesmos que a interpretação adventista lê e interpreta Daniel 8:14 no seu contexto, então nós teríamos que admitir que a identidade do chifre pequeno é Cristo. Chifre pequeno tem que ser Cristo. Aquele chifre pequeno, Daniel 8? Sim. Segundo a interpretação adventista, tem que ser Cristo? Sim. O próprio chifre pequeno, Cristo, profanando males contra o seu santuário? Sim. Vocês estão vendo, gente, a gravidade disso? Aí ele termina aqui dizendo o seguinte: In other words, we can't have both context and the Adventist interpretation insofar as the Bible itself is concerned. Em outras palavras, eles dizem, olha, não podemos ter ambas as interpretações. Uma levando-se em consideração o contexto e outra interpretação levando em consideração a interpretação adventista, no que diz respeito à própria Bíblia Sagrada. Nós não podemos ter ambas as interpretações. Contexto e interpretação adventista. Ou você interpreta o texto segundo o seu contexto, ou você interpreta o texto segundo a interpretação adventista. Aí ele termina dizendo, Similarly, in chapter 9:27, we attribute the cessation of sacrifice in offering to Christ's death on the cross. Semelhantemente, no capítulo 9, versículo 27, nós atribuímos a cessação dos sacrifícios, como é descrito aqui no 8, né? E ofertas à morte de Cristo na cruz.
Whereas context equates it with the little horn taking away the continual burnt offering in chapter 8, verses 11 to 13. Enquanto que, ao passo que o contexto do livro, do capítulo 8 de Daniel, equiparado com o chifre pequeno, equipara-o com o chifre pequeno, suprimindo, né, o sacrifício de ofertas. Isso no capítulo 8. Então, eu fiz uma tradução bem simples aqui. Quem é que está dizendo isso aqui, meus irmãos? Quem é que está dizendo que se você levar em consideração a interpretação adventista, vocês não podem fingir para vocês mesmos, adventistas, que isso desembocará na afirmação de que é o próprio Cristo que profana o santuário ali no capítulo 8? Não adianta vocês fingirem para vocês mesmos. Quem que está afirmando isso aqui? É algum inimigo da igreja adventista? Não. Essa afirmação procedeu daquele que foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores teólogos da igreja adventista do sétimo dia. Raymond Cottrell. Morreu como adventista do sétimo dia agora, no século XXI. Raymond Cottrell. E eu já disponibilizei um artigo dele aqui para muitos irmãos. Eu tenho esse artigo no meu computador. Quem quiser é só me escrever um e-mail, tvcaminholivre@gmail.com, onde ele trata também dessa questão de forma bem resumida. E eu vou disponibilizar esse artigo de 25 páginas para vocês. Então, quem que está chegando a essa conclusão? Sou eu, o idiota aqui, o imbecil aqui, o Zé Ruela aqui? Sou eu? Não. O próprio Raymond Cottrell e outros teólogos que fizeram parte da história dos primórdios adventistas também chegaram a essa conclusão. Eu provo isso, além dessa prova textual que eu mostrei para vocês aqui agora, está no livro do Desmond Ford, a declaração do Dr. Cottrell. Nesse livro aqui, ó, do Dr. Alberto Tim, O Santuário e as Três Mensagens Angélicas, aqui na página 79, ele diz o seguinte, Dr. Alberto Tim: de acordo com Crozier, o santuário celestial necessitava ser purificado, porque ficara moralmente contaminado pela impureza da humanidade. Assim como o santuário terrestre foi contaminado pela transferência da iniquidade do povo para o seu santuário através do sacerdote terrestre. O santuário celestial recebeu sua impureza do homem pela mediação de Cristo. Você vê que Crozier, O.R.L. Crozier, que foi o primeiro a sistematizar a doutrina do juízo investigativo, ele assumia isso, de que o santuário celestial estava sendo profanado, conspurcado, por conta do que mesmo? Da própria mediação de Cristo. Da própria mediação de Cristo. Olha que absurdo. Foi justamente por admitir isso que o próprio Crozier abandonou essa ideia. Passou a descrer da doutrina do juízo investigativo, justamente por ter ele mesmo chegado a essa conclusão. Então, outros teólogos, além de Cottrell, além do Crozier, chegaram a essa conclusão. Olha outro pioneiro que também chegou a essa conclusão, de que era o sangue de Cristo que profanava o santuário celestial. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Página 161. Estou vendo a página errada aqui. Vamos lá, página 161. Do mesmo livro aqui do Dr. Alberto Tim. Ele diz aqui: o santuário celestial necessita ser purificado, de acordo com Ryan Smith, porque ele foi profanado pela transferência contínua dos pecados do povo àquele santuário, mediante a mediação de Cristo para o perdão dos pecados. Outro pioneiro do movimento e da igreja adventista, que também pensava a mesma coisa, que o sangue que contaminava, ou seja, quem profanava o santuário, de acordo com Daniel 8, era o próprio Cristo, foi o Ryan Smith. O Ryan Smith. Então, quando eu faço essa pergunta pro Rodrigo, eu não estou levando em consideração simplesmente os meus cotovelos, ou as minhas supostas falácias, ou os meus supostos sofismas. Eu estou levando em consideração o entendimento para o qual deve desembocar
a interpretação adventista. Por isso eu faço a terceira pergunta para o Rodrigo do seguinte modo. Seria a Igreja Católica Apostólica Romana, chifre pequeno, né? A responsável pela profanação do santuário celestial ou Cristo através de seu sacerdócio mediador? Quem é que na realidade vai profanar o santuário celestial? Será Cristo ou será a Igreja Católica Apostólica Romana? Por que eu faço essa pergunta? Ora, é simples. Porque a igreja diz, não, chifre pequeno é Roma pagã e depois a Igreja Católica. Chifre pequeno, que profana o santuário aqui em Daniel 8, então, primeiro Roma pagã e depois Igreja Católica? Sim. Mas, se você leva em consideração, eu vou usar o termo que o meu irmão Rodrigo citou, o Yom Kippur, dia da expiação, mas se você leva em consideração o Yom Kippur, o dia da expiação, a Igreja Adventista interpreta que quando o pecador confessava os seus pecados sobre a cabeça do animalzinho, o animalzinho era morto, o sacerdote pegava o sangue do animal e aspergia lá no altar de sacrifício lá dentro do tabernáculo, significava uma transferência dos pecados do pecador para Cristo, depois de Cristo para o próprio santuário. Então quer dizer que quem conspurca o santuário, quem conspurcava, profanava o tabernáculo? O sangue de Cristo, tipificado pelo sangue do animalzinho. Mas aqui em Daniel 8, quem é que profana o santuário? É o chifre pequeno, que é símbolo de quem? É tipo de quem? Roma pagã primeiro e depois Igreja Católica. Por isso é que eu pergunto para o Rodrigo o seguinte, vocês têm que resolver. Quem é que profana, afinal de contas, o santuário celestial? É a Igreja Católica ou é Cristo? Através da sua mediação. Vocês têm que resolver essa parada, esse imbróglio que vocês criaram. Esse problemão que vocês criaram. Esse pipinão, esse abacaxizão teológico que vocês criaram. Depois vocês querem vir para o mundo e dizer nossa interpretação está fundamentada em terreno sólido. Terreno sólido é um terreno pantanoso e diabólico, diga-se de passagem. Ao fazer essa interpretação, afinal de contas, quem é? Quem é que profana o santuário celestial? É a Igreja Católica? Ou é o próprio Cristo? Vocês têm que resolver essa parada. E olha só o que eu vou ler aqui agora em 2 livros. Questões sobre doutrina, página 199. Diz assim: achamos, portanto, que o santuário de Daniel 8, 11 a 14, deve abranger tanto o santuário terrestre como o celestial. Semelhantemente, o contínuo deve representar os serviços diários regulares ou contínuos de ambos os santuários. De modo análogo, a transgressão assoladora certamente representa as atividades, tanto de Roma pagã como papal, que tornam esses serviços diários inoperantes ou ineficazes. Meu Deus do céu! A Igreja Adventista, que está, através do livro Questões sobre Doutrina, dizendo nada mais, nada menos do que, por sustentar as doutrinas que sustenta, a Igreja Católica simplesmente tornou inoperante o sacerdócio mediatório de Cristo no santuário celestial até 1844. Cristo sobe aos céus, né? Ele ressuscita, passa 40 dias aqui, sobe aos céus e vai iniciar um sacerdócio mediatório, segundo a teologia adventista, no lugar santo do santuário celestial. Então, até 1844 ele permanece ali, fazendo mediação. Só que a própria Igreja Adventista está dizendo que essa mediação de Cristo, que seria diária, se tornou inoperante por culpa de quem mesmo? Da Igreja Católica Apostólica Romana, em segundo plano, porque primeiro foi Roma pagã. Eu queria saber como foi que Roma pagã se intrometeu no santuário celestial. Queria saber. Eu queria saber como que Roma pagã se intrometeu no santuário celestial. Ela destruiu o templo. Mas para Deus e para o povo cristão, nada daquilo que se fazia no templo, depois da morte de Jesus, tinha valor, tinha sentido. E a nossa relação, a relação da profecia de Daniel 8, tem a ver com o povo, primeiro o povo judeu, da época de Antíoco. E depois, no tempo final, com os cristãos. Então, para os cristãos, o que importa é o que aconteceu na morte de Cristo.
Com a morte de Cristo, os serviços do santuário para Deus e para o povo crente, o povo cristão, fosse eles judeus convertidos ou gentios convertidos, tudo que era realizado no santuário agora, terrestre, não tinha nenhum valor mais. O próprio livro de Hebreus é escrito tentando mostrar esta mensagem, passar essa ideia. Não voltem a sacrificar no santuário, porque o que é feito lá, o que é realizado lá, não tem nenhum valor para Deus ou para o povo cristão. Então Roma pagã, como é que Roma pagã se intrometeu no santuário celestial? Ela simplesmente destruiu o templo, destruiu o santuário lá no ano 70. Mas ela não se intrometeu com o santuário celestial, com o que Jesus estava fazendo no sacerdócio mediatório. Ela não conseguiu interromper o sacerdócio mediatório. Da forma como vocês estão falando aqui, o sacerdócio mediatório de Cristo ficou inoperante. Vocês têm que resolver esse abacaxizão teológico também. Como Jesus ficou fazendo mediação se o sacerdócio dele ficou inoperante? Isso no Questões sobre Doutrina, página 199. E aqui na página 164 desse livro do Frank Holbrook. Olha só. O que Frank Holbrook diz aqui na página 164. Obviamente, o poder representado por esta fase do chifre pequeno não pode invadir literalmente o santuário celestial. É óbvio, claro que não. Mas, ao arrogar a si prerrogativas divinas, estabelecer entre Deus e o ser humano um clero sacerdotal que supostamente ministra graça salvadora mediante um sistema sacramental e exaltar a Virgem Maria a um papel de intercessão no céu, além de promover outros ensinos similares, o sistema papal praticamente removeu Cristo do seu ofício sacerdotal durante séculos e prejudicou e corrompeu as grandes verdades da salvação. Removeu Cristo de seu ofício sacerdotal durante séculos? Até 1844, lógico. Porque depois de 1844 tudo mudou, tá? E a Igreja Católica não consegue mais remover Cristo do seu sumo sacerdócio. Mas até 1844, a Igreja Católica removeu Cristo de seu ofício sacerdotal durante séculos. Vocês têm que resolver. Vocês têm que resolver. Sabe por que vocês têm que resolver isso? O mais depressa possível. Esse engodo. E o interessante é que isso conflita com a própria interpretação de vocês. Isso conflita com a visão de a própria profetisa de vocês, Ellen White, que assume que Cristo, quando ascende aos céus, vai para o lugar santo fazer mediação até 1844. Só que são vocês mesmos que dizem que essa mediação ficou interrompida, inoperante. Cristo foi removido do seu sacerdócio celestial por séculos, até 1844. Vocês têm que resolver esse imbróglio, sabe por quê? Porque só havia Yom Kippur, só havia dia da expiação, se e somente se os serviços diários, todo o ritual do santuário que era realizado no dia, não cessasse. Vocês estão conseguindo perceber isso? Só havia dia da expiação porque havia serviços diários. Porque os serviços diários, todos os serviços sacrificais, rituais que eram realizados ali no tabernáculo ao longo do ano, apontavam para o quê? Para o dia da expiação. Se os serviços diários são suprimidos, como foi suprimido por Antíoco Epifânio na sua época, como é que faz purificação do santuário se os serviços diários foram suprimidos? Como é que faz juízo investigativo se o sacerdócio celestial de Cristo no lugar santo ficou inoperante, Cristo foi removido por séculos do seu sacerdócio celestial? Me expliquem esta contradição enorme, teologia adventista. Me expliquem. Não, faz o seguinte, não explica pra mim não, porque pra mim não vai adiantar. Tenta explicar isso pro mundo. Tenta mostrar isso pro mundo, mas falem a verdade, joguem limpo. Deem a cara a tapa, mostrem quem são vocês de verdade, o que é a teologia de vocês. Não fiquem, sabe, jogando uma cortina de fumaça sobre os novos convertidos, não.
Bom, eu ia fazer 4 perguntas, vou ficar só 3 porque o vídeo já ficou longo demais. São as 3 perguntas que eu fiz pro meu irmão, homem de Deus, gente finíssima, gente boa, Rodrigo Cervelli. Foram essas 3 perguntas que eu fiz pro Rodrigo. É óbvio que num debate a gente não tem condição, né, de falar o que eu falei aqui nesse vídeo. Nós ficaríamos quantos anos debatendo, se fosse o caso, né? Então, meus queridos, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, deixando bem claro uma coisa para vocês. A teologia adventista é um cipoal de afirmações, de postulados contraditórios que chocam-se com os seus próprios postulados. Que choca-se com aquilo que ela mesma defende. É contraditório. E muitos teólogos adventistas, e um deles, quem sabe o maior de todos os tempos, Raymond Cottrell, conseguiu enxergar isso. Se a própria igreja reconheceu que havia problemas com a sua interpretação com relação a Daniel 8, por que a igreja atual não reconhece isso? Por que a igreja atual, a teologia da igreja atual, quer desconhecer esse problema? Quer fazer como fizeram com o Antíoco? Jogar tudo isso para debaixo do tapete da história? É isso que vocês querem fazer? Eu falo isso por amor que eu tenho a todos os meus amigos e irmãos que eu deixei lá dentro da Igreja Adventista e que hoje me odeiam. Me odeiam. Todos eles me odeiam. Todos eles, com exceção de um só. Só tem um adventista do 7º dia que não me odeia. Que quando eu o vejo lá na cidade de Anápolis, ele me trata super bem, da mesma forma, conversa comigo do mesmo jeito, me abraça, diz que estava com saudade de mim, porque eu amo não só ele, bem como amo toda a sua família, mas até a sua família me odeia hoje, mas ele não. Ele continua me amando como amigo e como irmão, mesmo eu não sendo mais adventista do 7º dia. Mas o que eu falo aqui é por amor aos meus irmãos adventistas. Porque dentro dessa igreja tem um povo de Deus maravilhoso dentro dessa igreja. E mesmo assim, eu ainda sou crivado de críticas, meu caráter é vilipendiado todo santo dia. Não estou exagerando não, tá, irmãos? Todo santo dia o meu caráter, a minha pessoa é vilipendiada todo santo dia. Todo santo dia alguém me chama de um nome feio, alguém diz que eu estou derrubado, que eu estou caído, que eu sou do diabo, que eu faço o serviço do demônio. Todo santo dia. Só que hoje eu recebo isso como bênção de Deus. Porque o meu interesse é mostrar o que é verdadeiramente o Evangelho para os meus irmãos adventistas do 7º dia. É em nome de Jesus que eu rogo uma bênção sobre todos os meus irmãos adventistas do 7º dia, que porventura estejam me assistindo até agora. Amém.